Meus irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Nesse momento nós vamos entrar na melhor parte do culto, que é a mensagem, que é a palavra de Deus, onde eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui neste lugar. Amém? Nosso irmão evangelista Sérgio será o instrumento, o canal de Deus para a nossa vida. Eu gostaria que a igreja estendesse suas mãos para cá. Nós entendemos que o servo do Senhor já está nas mãos do Senhor, mas nós precisamos continuar orando e intercedendo em favor da vida dele, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Pai, graças te damos nessa noite pela vida do teu filho, que será teu canal, teu instrumento, mais uma vez aqui neste lugar. Que o Senhor o use com graça, com ousadia, com sabedoria, através da sua palavra, e transmita a sua mensagem aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do teu servo, a sua casa, a sua família, e que nessa noite a tua palavra venha a ser cravada em nossos corações. É o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome do Senhor. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, por favor, Evangelho de João. Capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Enquanto você vai procurando, quero dizer que eu estava com saudade de vocês. Ô glória. Se puder colocar o texto, isso. Deus abençoe a vida de vocês. Desejo a todos uma ótima semana em Cristo. Vocês querem ouvir a voz de Deus, gente? Sei que não queria, não. João capítulo 2. Deus abençoe o evangelista Vitor. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Versículo 2. E estava ali a mãe de Jesus. Ou seja, ela já estava lá. Continuando. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, diga comigo, faltou o vinho. Não, você não jantou ainda igual eu. Diga comigo, faltou o vinho. Vírgula. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos... Guarde bem essa parte B. Vou dizer de novo. Fazei tudo quanto ele vos... Vocês estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Continue. E cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, em outras traduções, Talmud. É isso? É isso. Versículo 7. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. Depois eu te explico quem é o mestre Sala.
e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que pois sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O 11 para terminar. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Tome o vosso assento. Quem me ouve, diga amém. O Evangelho de João, ele é de particular revelação acerca da vida de Cristo, porque ele se diferencia dos sinóticos. Quando você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que há uma diferença entre o Evangelho de João e os 3 primeiros evangelhos. Essa diferença, ela fica patente porque Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam a vida de Cristo, focalizando muito os sinais que Cristo fazia. Quando você lê Mateus, esse ex-cobrador de imposto, que foi resgatado na alfândega, esse homem, ele tem a finalidade de apresentar a Jesus como rei para os seus compatriotas. Quando você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que há nas palavras dos 16 capítulos do Evangelho de Marcos uma certa urgência. Por exemplo, quando você vê Cristo chamando os seus discípulos na beira da praia, a expressão logo foi e logo seguiu denota que o Evangelho, Jesus tem pressa. E ele é tido dentro da biografia de Cristo como o Evangelho que apresenta Jesus como servo. E como servo, ele não fica parado. Quando você começa a analisar os pormenores do Evangelho de Lucas, Lucas é tão fascinante que ele apresenta um Deus que é homem. E como homem, ele incorpora dentro de uma caixa torácica, habita num corpo de carne como nós, para sentir o que nós sentimos. Há uma finalidade no Evangelho de Lucas, quando este evangelista, ele fala de Jesus homem para aqueles que são gentios, aqueles que não residem dentro de Israel, dentro de Jerusalém. A finalidade de Lucas é dizer que Cristo veio para todos, para sentir o que todos sentem. E se ele sentiu o que todos sentem, ele sabe do remédio que todos precisam. Mas o evangelista João, ele é de similar revelação. Porque quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, a sensação que nós temos é que Deus está distante do homem. Aliás, nenhum homem no Antigo Testamento tem a ousadia de chamar Deus de Pai. E é no Evangelho de João que o Verbo, ele entroniza-se entre os seres humanos e passa a assumir a figura de filho do Pai. Ou seja, dando a entender que no Evangelho de João, Deus não está mais distante. A religião pôde separar Deus, mas quando o Verbo encarna, essa distância é quebrada pelo vínculo que ele deseja ter com seus semelhantes.
Aliás, o evangelho de João é o evangelho dos encontros. Você vai perceber que Deus quer ficar perto. Por exemplo, Jesus encontra a mulher adúltera na beira da praia. Jesus encontra-se com Nicodemos à noite. Jesus encontra com a mulher, ou se encontra com a mulher samaritana no poço. Jesus se encontra com Lázaro na sepultura. Ele traz a sensação de que Deus agora está perto. Cantamos aqui no primeiro louvor que na presença de Deus os pecados são perdoados, os vínculos são refeitos e que o véu se rasgou. É no evangelho de João que esse evangelista tem a preocupação de narrar o primeiro milagre de Jesus. Só que antes de entrar propriamente dito no milagre, eu preciso falar para vocês que aconteceram 2 eventos antes da realização do primeiro milagre. O primeiro evento que ocorreu durante o ministério de Jesus, antes do primeiro milagre, é que ele foi provado no deserto. Diz a Bíblia que em espírito ele é levado para ser tentado pelo tentador. Até porque, para ele ser o nosso modelo, para ele ser o instrumento do Pai, ele precisa ser testado. E se ele foi testado, deixa eu falar uma coisa para você. Você também será testado. Porque não existem, como foi dito aqui antes, bênção sem o processo. E o que chama a atenção é que nas 3 propostas de Satanás para Cristo no deserto, essas 3 propostas, elas sempre se repetem em nossas vidas. Quando eu falo de tentação, eu falo de proposta. E como toda boa proposta, aceita quem quiser. Aliás, em uma das nossas aulas, eu estava dizendo que o diabo, ele é o maior marqueteiro de plantão que existe. Quem aqui é vendedor sabe que para você conseguir ganhar o cliente, você tem que vender a ideia de que o produto é bom. Ninguém compra um produto sem antes ouvir do vendedor as qualidades que o produto tem para oferecer. Depois que o vendedor apresenta o produto, cabe a você comprar ou não aquilo que lhe foi proposto. E essas 3 propostas, elas se repetem. Quando ele está no deserto, você perceba que ele ficou 40 dias sendo tentado. No 40º dia, a Bíblia nos diz que ele sentiu fome. E é aí que o tentador se aproxima. Preste bem atenção, o diabo nunca vai lhe entregar uma proposta vantajosa sem que ele perceba nas suas atitudes que você quer comprar. O diabo só se aproxima de Cristo quando Cristo sente fome. Aprenda uma grande lição. O diabo nunca vai te desafiar na crista da onda da sua fé. Ele vai esperar a sua carne gritar por comida. Mas Jesus vai lhe dar uma resposta ao diabo, dizendo que nem só de pão. Aliás, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque é na provação que a tua filiação com o Pai é provada. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas levante a sua mão direita aos céus. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Não se vence a proposta de Satanás com habilidades humanas. Quando você começa a ler a narrativa, você vai ver que o diabo, ele vai tentar Cristo a desenvolver um poder sensacionalista. Ele leva Jesus a um alto no pináculo do templo e faz a proposta: se tu és o Filho de Deus, se joga, porque na tua palavra está escrito que os anjos serão enviados. É mais ou menos assim, era como se o diabo chegasse para Jesus e dissesse: você é bom, você é filho de Deus, se você fizer isso não vai acontecer nada. Levante a sua mão direita pela segunda vez. Vamos aprender com Jesus. Diga assim comigo: para trás de mim, Satanás. Diga a quem está próximo de você: o bom aqui é Deus. Aliás, o marketing de Cristo era fazer o seu brilho ser ofuscado, para que o Pai apareça. Ele prova ou tenta tentar Cristo acerca da adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que chama atenção é que todo o poder e toda a glória já estava reservada por Cristo, ou para Cristo, mas depois da cruz. Antes da cruz não tem reino, antes da cruz não tem glória. E o que o diabo está dizendo para Cristo é: não precisa passar pela cruz, eu te dou. Pela terceira vez, levante as suas mãos aos céus. Diga comigo: quem tem uma cruz não precisa pegar atalho para receber a presença de Deus. Diga a quem está perto de você: cuidado com os atalhos. Tem uma cruz te esperando. Ele sai daquele deserto, vence a tentação, e o próximo cenário que nós vemos Cristo antes do primeiro milagre é na beira da praia. E o que faz Cristo estar na beira da praia? Ele está procurando 12 homens para ajudá-lo a desenvolver o plano da salvação da humanidade. O que chama a atenção é o local em que ele está escolhendo os seus 12 apóstolos, na beira da praia. Ora, não é um local conveniente escolher apóstolos ou discípulos na beira da praia. O local mais plausível seria dentro do templo. O local ideal para escolher obreiros seria dentro da sinagoga. O local ideal seria encontrar entre os fariseus, entre os escribas, por que não entre os próprios irmãos de sangue? Mas aí Jesus vai para a beira da praia, porque é na beira da praia que ele vai procurar aquilo que ele não encontraria no templo. É na beira da praia que Jesus vai encontrar o que ele não encontraria na sinagoga, ou até mesmo entre os fariseus. E o que é que Jesus encontra na beira da praia? Pescadores. Eu vou interpretar dizendo assim, que Jesus encontrou na beira da praia a simplicidade que ele não encontraria dentro do templo. Eu não estou dizendo que dentro do templo não tinha, mas ele preferiu escolher na beira da praia simplicidade, que é a profissão mais simples do que pescador. Aliás, a profissão de pescador era a profissão para quem não tinha estudo. Na época de Cristo, quando você lê Atos capítulo 4, a Bíblia declara que Pedro e João eram iletrados. E quem não tinha estudo, a única e a última profissão era ser pescador.
simplicidade, Jesus encontrou na beira da praia. Aí quando você faz um paradoxo, um paralelo com o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje, as pessoas enfeitam tanto, as pessoas embelezam tanto, as pessoas decoram tanto. Eu não estou dizendo que é errado, pelo amor de Deus, mas entenda o que eu vou te dizer. Antes do brilho, Deus está à procura de simplicidade. Porque o que chama atenção não é o holofote, o que chama atenção não é a habilidade, o que chama atenção não é aquilo que sabemos fazer, mas o que chama atenção não é ali, em nós. Simples. Aliás, em um discurso com seus discípulos, ele vai declarar: sede simples como a pomba. O que chama atenção é que ele não disse sede simples como o pavão. Se entrar um pavão aqui por meio desses corredores aí e abrir as suas penas, os seus brilhos, esquece mensagem, esquece pregador, vamos adorar e admirar a beleza do pavão. Mas ainda bem que a pomba não é colorida. Ainda bem que a pomba, ou ela é preta, branca ou cinza, cores abstratas que não chamam atenção. Simplicidade. Qual foi a segunda coisa que Cristo encontrou na beira da praia? Voluntarialismo. Ele olha para Tiago e João que estão consertando as redes do pai e diz: vem. Aí a Bíblia diz assim em Marcos capítulo 2: e logo o seguiu, sem questionar para onde ir. Ele olha para Pedro e diz: vem após de mim que eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro para tudo que está fazendo e logo o seguiu. O que é que Cristo achou na beira da praia? Gente que gosta de entrar para o reino e exercer o ministério do reino, sem ter uma faca no pescoço, obrigando ele a fazer. Diga para quem está perto de você: Deus não quer você fazendo a obra dele de forma obrigatória. Diga para ele: se for para fazer com cara emburrada, é melhor não fazer. É só uma introdução, gente. Vou entrar na mensagem agora. Ele encontra os 12. Começa João capítulo 2. Após a escolha dos seus discípulos, da chamada de Natanael, o judeu ortodoxo que se converteu ao evangelho, Jesus e os seus discípulos são convidados a participarem de uma festa de casamento. E o versículo de número 1 de João capítulo 2 dá a entender que Maria, sua mãe, já estava na festa antes mesmo de Jesus chegar. Ela é a primeira a notar que o vinho está acabando. E aqui cabe um dado histórico. Alguém me ouve? Diga amém. Preste bem atenção para você analisar a construção da mensagem. Existem alguns símbolos em uma cerimônia de casamento judeu. Dentre elas eu quero destacar duas. Primeiro, o primeiro símbolo de um casamento judeu é uma coisa chamada rupá. E o que é a rupá? A rupá é uma espécie de cabana ou tenda onde embaixo dela o rabino celebra o casamento dos noivos judeus. Ela representa a futura casa dos noivos que eles irão construir juntos. Toda rupá deve ser aberta dos 4 lados, pois assim como na história de Abraão e a sua tenda aberta de todos os lados para acolher os hóspedes de todas as direções, era chamada de casa aberta aos visitantes, amigos e parentes. Quando a noiva
e os seus pais chegam a Rupá, eles devem dar 7 voltas, que representam os 7 dias da criação em volta da Rupá. E o cumprimento dos noivos na construção e na criação de um lar de acordo com a vontade de Deus. A Rupá deveria ser aberta, indicando que a casa deveria ser uma casa onde todos poderiam ter livre e espontâneo acesso e sejam bem-vindos. A Rupá era um símbolo ou um indício de que aqueles judeus, os noivos, estariam construindo uma casa juntos, e dentro dessa casa todos seriam bem-vindos. O segundo símbolo de um casamento judeu é o vinho. E antes que alguém associe a bebida alcoólica, deixa eu te falar algo. O termo vinho aqui em João capítulo 2 é um termo grego chamado de oinós. Oinós significa suco de uva não fermentado, não alcoólico. Ao perceber que o vinho acabou, Maria, que possivelmente poderia ser uma das mulheres que servia o vinho aos convidados, declara a Jesus que o vinho acabou. Agora, o que chama atenção é que o vinho nas bodas de um casamento judeu tem um significado muito importante. O vinho nas bodas representa a honra ao casal, alegria na história que está se iniciando na vida de duas pessoas que se amam. O vinho representa também uma vida farta, próspera. Mas a falta do vinho significaria uma vergonha para o noivo, afetava a sua reputação e honra como anfitrião da festa, acarretaria o fim da festa que durava 7 dias, e isso era símbolo de riqueza para um judeu. Com a falta do vinho, o pai da noiva poderia entender que o noivo era incapaz de sustentar a casa. Seria uma humilhação para o noivo. Conhecendo estas coisas, Maria antecipa todos os constrangimentos, chama Jesus à parte e diz: o vinho acabou. E o que chama a atenção é a resposta de Cristo, que soa como uma arrogância. A resposta vem da boca de Cristo quando ele olha para Maria e diz assim: mulher. Quando o convencional deveria ser ô mãe, mas ele olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Em algumas traduções diferentes diz: o que há entre mim e ti. Mas quando você vai para o original, o texto quer dizer o seguinte: não tens direitos de me culpar por acabar o vinho. O problema, dentro da ideia do original, o problema, segundo o que Jesus teria dito para Maria, era: o problema não é meu, mas ele vai ser solucionado. Diga para quem está perto de você: o problema da falta de vinho vai ser solucionado. Quando Jesus chama Maria de mulher, ele não está falando como filho dela, mas está falando como Senhor. O que eu tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que chama a atenção é que eu posso aprender alguns princípios aqui. E quais são esses princípios? Maria aqui representa o lado humano querendo ensinar a Deus como fazer as coisas. Eu posso te dar um conselho? Deixa Deus trabalhar. Não. Alguém entrou aqui nessa noite angustiado, triste, agoniada, perturbada. Mas eu te pergunto, como profeta de Deus: você está deixando Deus trabalhar? Ou é necessário Jesus descer aqui e dizer: mulher, o que eu tenho contigo? Maria representa o lado humano querendo ensinar a Deus como fazer as coisas. E todas as vezes que o homem tentou ensinar Deus, ou tentou ser como Deus, as suas escolhas sempre foram mais desastrosas possíveis. Levante a sua mão aos céus
As coisas só vão mudar a partir do momento em que você deixar Deus trabalhar. Você não é Senhor, quem é Senhor é Ele. Deixa Deus trabalhar, mulher. Ao entender o tempo de Deus na festa, porque Ele diz: a minha hora não é chegada, ou seja, ainda não é o momento de eu manifestar a minha glória. Ela entende o processo, chama os serventes e diz assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Agora eu prego. A Bíblia não fala do tempo de espera para Jesus se manifestar dentro daquela festa. Traduzindo, a Bíblia não fala do tempo em que Cristo, ou o tempo ocorrido, ou o quanto tempo passou para Jesus se manifestar no casamento. Mas Ele se manifesta. Diga assim comigo: hoje. Ah, não. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Só os casados. Diga comigo: hoje Deus vai se manifestar no meu casamento. Ah, vai. Fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus começou a fazer e ordenar na festa de casamento? Primeiro, Jesus ordenou que se ajuntassem 6 talhas cheias de água. Fazei tudo o que vos disser. E o que Ele começou a ordenar? Primeiro, Jesus ordenou que se ajuntassem 6 talhas cheias de água. Esses utensílios cheios de água serviam para cerimônias judaicas de purificação, para que se enxaguassem as mãos e possibilitar a lavagem dos demais utensílios na festa. As talhas eram feitas de pedras. Diga comigo: pedras. Porque esse utensílio feito de pedra, isso se cria que a pedra preservava a pureza e a frieza da água, e por estar menos sujeita a impurezas do que um vaso de barro. Como a água era racionada na Palestina na época de Jesus, era comum nas casas haverem estoques de águas nesses jarros de pedra. Agora já se perguntaram por que 6 talhas e não 10? E não 8? Por que não 3? Mas Jesus disse 6 talhas. Aqui há 2 observações. Primeiro, dentro da teologia bíblica, existe uma disciplina chamada de numerologia bíblica. Os estudiosos creem que a Bíblia fala por diversas formas, entre elas símbolos, figuras de linguagem e linguagem alegórica. Acredita-se que a Bíblia ela fala também por intermédio dos números. Por exemplo, o número 6 na Bíblia é considerado o número do homem. Quantas talhas foram? 6. Foi no 6º dia da criação que Deus criou o homem. Jesus poderia ordenar recolher vários jarros de pedra em seu primeiro milagre. Porém, Ele pediu que se ajuntassem 6. Por quê? 6 talhas.
Alguém me ouve? Diga amém. No seu primeiro milagre, Jesus ordenou aos serventes que recolhessem 6 talhas. E por que 6 talhas? Porque não existe a participação do homem no milagre. Ou só há milagre atestado por Deus quando o homem participa dele. Eu acho que vocês estão cansados e não entenderam. Quem aqui quer milagre? Não. Quem aqui quer milagre? Levante a mão. Quem aqui quer milagre? Jesus está te convidando a participar dele. E você sabe como fazer. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz que Cristo ordena a Marta e Maria. Jesus disse para Marta e Maria tirar a pedra. É claro que estou falando de 2 mulheres de idades mediana. Elas não conseguiriam empurrar e tirar a pedra, mas com certeza os amigos que estavam ali no luto tiraram a pedra. Então a voz de Cristo ecoou: Lázaro vem para. Diga comigo: tirar a pedra é comigo e com você. O Lázaro vem para fora, é com ele. Levante as suas mãos ao céu, só quem acredita em milagre. Tirar a pedra é comigo e com você. Participação humana. Mas o Lázaro vem para fora, é com ele. Jesus está dizendo: eu vou fazer milagre, mas eu quero que você participe dele. Você acredita nessa palavra? Deus quer você participando do milagre. Não há milagre de Deus sem a participação sua. Eu vou lhe falar uma coisa: debaixo desse teto todos aqui têm uma profecia para se cumprir. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem aqui tem uma profecia para se cumprir na sua vida? Você pode acelerar o processo hoje. Se há uma profecia sobre a sua vida para se cumprir, e o que é que Deus tem pedido tanto para você? Segunda observação: quando Cristo pede para se ajuntar 6 talhas, Ele vai nos ensinar que grandes coisas requer coisas grandes. Quem aqui quer coisa grande? Então Ele vai te pedir uma coisa muito grande. Eram 6 talhas grandes, que cabiam de água cerca de 2 ou 3 almudes. Aqui no texto diz metretas. Metretas e almudes é a mesma coisa. Só que a palavra almude, na tradução de João Ferreira de Almeida, é de origem árabe, que foi adotada pelos portugueses. E quando João Ferreira de Almeida, que foi um português, utilizou a palavra almude, ele se referia a uma unidade de medida para líquidos. Dependendo da região, a quantidade poderiam variar. No caso aqui de Caná da Galileia, o almude cabia cerca de 25 litros de água. A Bíblia diz que cada talha podiam caber cerca de 2 ou 3 almudes. Eram 6 talhas com cerca de 2 a 3 almudes cada talha. Eu vou fazer uma conta muito rápida. Eram 6 talhas, cada uma podendo conter entre 2 e 3 almudes, com cerca de 25 litros cada. Se fizermos a conta por cima de 3 almudes, com cada almude contendo 25 litros, dará o total de 75 litros de água a cada talha. Se pegarmos 75, que era a quantidade de água em cada talha, e multiplicarmos por 6, nós teremos um resultado de 450 litros de água. Jesus transformou em vinho. Se essa conta estiver próxima à realidade que havia nas 6 talhas, Jesus então teria multiplicado cerca de 450 litros de água. Gente,
é muito vinho. Diga comigo, é muito vinho. Não, diga mais alto, é muito vinho. Faça algo com fé que você nunca tenha feito para Deus, e Deus fará algo que Ele nunca fez na sua vida. Grandes milagres requer grandes desafios. Você quer que Deus faça algo grande? Então faça algo que você nunca fez para Ele. Diga comigo, coisa grande Jesus fez no casamento. Pegou? Jesus vai fazer coisa grande. Eu não estou aqui apenas como pregador da noite, eu estou aqui como um profeta da parte de Deus. Estenda as suas duas mãos aos céus em posição de receber. O Espírito que está me usando, Ele está me autorizando a profetizar, e eu vou profetizar nesta noite. Deus está fazendo uma coisa muito grande dentro da tua casa, dentro da tua finança, dentro do teu ministério, da tua chamada. Se você crê nessa palavra, eu te convido a glorificar o nome dEle. Deus vai fazer coisa grande. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. Eu estou falando para crente que acredita. Eu estou profetizando para quem crê em milagre. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Cutuca esse irmão que está do teu lado, aponta dedo de profeta e diga: Deus vai fazer coisa grande. Quem adora comigo? Quem adora comigo? Quem adora comigo, quem adora comigo, quem adora comigo, diga para os céus ouvir: é muito vinho que Ele vai fazer. Muito vinho. Segundo, fazei tudo o que vos disser. Segunda coisa que Ele pediu. O texto diz, aqui ó, que as talhas recolhidas, primeiro foi colocada água, depois a água transformada em vinho. Diga comigo, primeiro água, depois vinho. Água, vinho. Deus nunca vai inverter esse processo. Ele não vai transformar vinho em água. É água em vinho. Antes do vinho, as talhas tinham água. Vamos analisar as qualidades da água. A água refrigera, sim ou não? A água limpa, sim ou não? A água mata a sede, sim ou não? A água lava, sim ou não? Agora diga comigo, era a água primeiro, depois o vinho. Se as águas dentro das talhas serviam para que todos que viessem de fora da casa, lavassem as suas mãos, e também era um ritual de purificação, então só se assentava na mesa para as bodas quem antes lavasse as suas mãos com as águas das talhas. Pergunta para quem está perto de você: quer beber vinho? Então vamos se lavar nas talhas.
O que chama atenção, eu já estou terminando. O que chama atenção é as qualidades do vinho. Primeiro a água. Mas eu queria falar sobre o vinho. Para que eu pudesse falar sobre vinho, eu estudei nutrição e anatomia humana. Olha que coisa que chama atenção. Veja as qualidades do vinho. O vinho é símbolo do Espírito Santo. Aí todo mundo diz amém. Eu tenho vinho. Só que o suco de uva, que vai dar origem ao vinho, é composto por algumas substâncias nutricionais. E uma dessas substâncias é uma chamada de metanomina. E essa substância atua no corpo da seguinte forma. Primeiro, a metanomina, substância encontrada no suco de uva, ela é uma das fontes de carboidratos que ajudam na flora intestinal, fazendo com que o organismo tenha uma boa digestão para quem tem intestino preso. Talvez foi por isso que Paulo recomendou que Timóteo, que tinha um problema no estômago, tomasse um pouco do vinho. Porque aí, tomando o vinho, a metanomina entra em ação, e aí a flora intestinal desenvolve de forma natural. Eu já passei pela água. Deixa eu levantar a mão. Levanta a mão aqui. Quem é que tem vinho? Quem tem vinho? Eu quero saber quem é que tem vinho. Levante assim, só quem tem vinho. Já passei pela água, agora eu estou no vinho. Eu vou saber se você tem vinho mesmo agora. Se a metanomina ajuda na digestão, eu vou espiritualizar a coisa. Quem é que já teve que engolir alguns sapos? Levante a mão. Talvez tenha alguém aqui. Olha, evangelista Sérgio, amanhã, se você soubesse do sapo que eu vou ter que engolir. Mas aí eu te pergunto: você tem vinho? Vamos ser sinceros. Tem coisas que ficam aqui, sim ou não? Mas aí eu lembrei que eu tenho. Já passei pela água. E aí, dá vontade de falar e você. Sabe aquele. Não responda às provocações. Lembre-se que você já passou pela água. E você tem um vinho. O vinho vai controlar a tua emoção e não vai deixar você explodir. Segundo, a metanomina, ela ajuda na diminuição da pressão sistólica e diastólica do sangue, regulando a pressão arterial. A medicina diz que uma taça de vinho ou do suco de uva por dia ajuda a prevenir o infarto. A tua bênção está condicionada ao vinho que você tomar hoje. Levante as suas mãos aos céus. Você não vai precisar passar nervoso. Você não vai passar ou não vai ter infarto, não. Deus vai entrar com providências. Andai, calá, chorai, calabaçora, labai. Levanta as suas mãos e adora. Você não vai explodir, muito pelo contrário, vai dar a resposta baseado na palavra. E você vai ver que Deus vai entrar com providência na tua vida. Diga comigo: o vinho abaixa a temperatura. Não vai deixar a tua artéria explodir, irmão.
Terceiro, a metanomina é um antioxidante que ajuda a eliminar as impurezas do corpo, removendo as inflamações que existam nas veias. Eu profetizo a tua cura. Eu profetizo que você vai tomar um banho de vinho hoje. O Espírito Santo vai começar a cicatrizar as feridas que deixaram. Não, a igreja não entendeu. Eu estou dizendo que se Cristo veio à terra para entender o que o homem sente, então Ele deixou o remédio que a igreja precisa. João capítulo 14, versículo 26. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é aquele antioxidante que você precisa para você levar para enfrentar a semana que te espera. Jesus vai cicatrizar as suas chagas. Receba a cura. Lá atrás, levante a sua mão lá atrás, lá atrás. Receba a cura das feridas. Jesus vai curar a tua casa. Não, você não entendeu. Jesus vai curar a tua casa, porque o vinho do Espírito Santo vai passar por ela hoje. E eu vou lhe dizer mais: há um rio do Espírito Santo passando por dentro da tua alma e curando toda ferida, perdoando todo pecado. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura do Espírito. Segura aí, segura. A metamonina, em contato com a corrente sanguínea, envia uma mensagem ao cérebro que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, produzindo uma sensação de bem-estar e de tranquilidade, sensação de alegria. Deus vai tirar a tristeza da alma. Você já passou pela água, a água já te lavou, o rio já levou toda a impureza. Ele está dizendo: agora eu vou colocar o vinho. Eu vou tirar a tristeza da tua alma. Conte os dias e a tristeza vai sumir dos teus lábios. A tristeza vai sair da tua fisionomia. Ninguém vai entender o teu sorriso. Ninguém vai entender a tua alegria. E se te perguntarem, aponta para o céu e diz: eu tomei vinho, eu bebi do vinho da graça. Segura na mão dele, segura, 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 segura. Beba vinho, beba vinho. Receba a alegria do Espírito Santo. Quem é o motivo da tua tristeza vai ser o grande motivo da tua alegria, assim diz o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: se hoje é motivo de tristeza, amanhã ele vai ser motivo da tua alegria. Vai tomando vinho, vai bebendo do vinho, e tu verás o que farei.
Escute isso aqui para finalizar. Jesus pediu uma terceira coisa. Ou uma terceira coisa aconteceu no casamento. No primeiro milagre de Jesus, Jesus está explicando para todo mundo que o melhor da festa estava no fim. O melhor de tudo está no fim. Olha a ordem de Jesus: manda chamar o mestre Sala. Escute isso aqui, escute. Quando o mestre Sala, ou mestre de cerimônia, experimenta a água transformada em vinho, ele chama o noivo e diz assim no versículo 10: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos já estão bebido, ou têm bebido bem, não diz embriagado, diz bebido bem, saciado. O texto não diz que eles estavam bêbados, apenas que eles beberam bem, no sentido de estarem bem servidos, pois Jesus não daria bebida alcoólica para os seus filhos, haja vista que Deus é contra o alcoolismo. Então diz o mestre Sala: servo inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Põe aqui na tela, por gentileza, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Olha o que na sabedoria Salomão vai dizer. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8. Melhor, aqui ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não, a igreja não entendeu. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou dizer terceira vez: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Quem está entendendo, joga as duas mãos para os céus. Aqui. Deixa eu lhe explicar. Porque o fim é melhor do que o começo. Sabe por que o fim é melhor do que o começo? Primeiro, porque o fim, ou melhor, porque no fim você tem história para contar. Eu vou dizer de novo: o fim das coisas é melhor do que o começo, porque é lá no final que você pode bater no peito e dizer para Satanás: respeita a minha história. Só quem tem história para contar, bata no peito. Eu tenho história para contar, Satanás. Escute isso aqui. No princípio você está iniciando uma história. Você só terá história para contar no fim das coisas. Satanás terá que respeitar a sua história de comunhão que você tem com Deus. Triste é o homem e a mulher que não tem história para contar. Quem não tem história para contar desiste no primeiro obstáculo, mas quem chegar até o fim vai poder olhar para trás e dizer: eu tenho história. Você está escrevendo uma história. Então a promessa de Deus é: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Quem para no caminho não tem história para contar.
Quem não tem história para contar, vive contando as histórias dos outros. Levanta sua mão direita para os céus. Mas eu vou profetizar. Você vai contar a sua própria história. Alguém vai se espelhar em você. Que é o conselho: não pare, porque alguém pode estar se inspirando em você. Não pare, porque alguém pode estar olhando para você como referência. Não pare, alguém está te observando e querendo copiar o modelo da tua história. Não pare. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Por que o fim é melhor do que o começo? Porque o sabor das conquistas do fim contrasta com as incertezas do começo. Porque toda história que está sendo ou começando a ser escrita tem as suas incertezas. Será que vai dar certo? Será que Deus está no negócio? Será que eu vou? Mas quando você chegar lá no fim, você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu superei as incertezas do começo, e olha o que Deus fez na minha vida. Satanás é especialista em fazer você parar, em fazer o homem e a mulher de Deus parar. Satanás é especialista em trazer as incertezas. Será que vai dar certo? Será que você só saberá se dará certo se você arriscar com Deus? Você só saberá se vai dar jeito se você arriscar. Eu quero te fazer um desafio. Amanhã, quando as incertezas baterem na porta do teu coração, diga para ela: eu vou em frente. Eu vou em frente. Eu vou em frente. Se coloca sobre os seus pés. Olha para cá. O não você já tem. Deixa eu parar por aqui. Prometo. Terceiro, porque o melhor está no fim. Porque é no final que o mestre Sala vai experimentar a água transformada em vinho. Ah, se você soubesse. Você notou o que eu acabei de dizer? É no final que o mestre Sala vai experimentar a água transformada em vinho. Percebeu que tem horas que ele dá o vinho, mas tem hora que ele manda o mestre Sala descer na casa e dizer: deixa eu provar desse vinho, deixa eu ver como é que está o gosto desse vinho, deixa eu ver se tem vinho aí nessa talha. Eu vou lhe dizer quem é esse mestre Sala. Esse mestre Sala tem olho como chamas de fogo, pés reluzentes como brilhoso como o sol do meio-dia, tem um cinturão de couro e o seu cabelo é branco como a neve. Esse mestre Sala se chama Jesus de Nazaré, e ele está passando aqui no meio da igreja. Deixa eu ver se tem vinho, deixa eu experimentar esse vinho, deixa eu experimentar esse vinho. Deixa eu fazer um convite ousado para você. Só quem tem ousadia do Espírito. Eu quero te convidar vir aqui na frente, a viver uma das melhores experiências que um cristão pode viver.
quer ter o próprio mestre-sala experimentando o seu vinho. Hoje não é ele que vai te dar o vinho agora no final, é você que vai entregar o vinho para ele. Eu quero te convidar aqui na frente a viver uma experiência ímpar com ele. Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê você? Cadê você? Oxalá se a igreja toda viesse para frente. Aliás, eu quero convidar toda a igreja. Vem toda a igreja para frente. Nós vamos entregar o vinho para ele. Nós vamos entregar o vinho para o mestre-sala. Eu vou experimentar. Toda a igreja vem aqui na frente. Vem, igreja. Vem, igreja. Nesse momento não é ele que vai dar o vinho, porque ele já transformou a água em vinho. Nesse momento o mestre-sala vai passar por cada cabeça experimentando o vinho. Se ele gostar do vinho, alguma coisa vai acontecer nesta noite. Mas se o teu vinho ainda é água, ele tem poder para transformar esta água em vinho aí hoje. E se ele transformar esta água em vinho, ele vai curar nesta noite. Ele vai selar com o Espírito Santo. E se ele gostar deste vinho, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Eu te desafio a entregar o vinho para ele, porque tem milagre da parte de Deus para a vida de crente que veio no altar. Tem milagre da parte de Deus para a crente que veio no altar. Fecha os teus olhos, todos vocês, fecha.